E a nadadora transexual Lia Thomas venceu nesta quinta-feira a principal liga universitária dos Estados Unidos de natação. Ela concluiu a prova com 4 minutos e 33 segundos, quase 2 segundos à frente da segunda colocada, Emma Wiant. Em outra competição, a atleta chegou a ficar 7 segundos à frente das outras competidoras. Nascida William Thomas, Lia começou a fazer tratamentos hormonais para a transição de gênero durante a pandemia. Antes de começar a competir como mulher, Thomas ocupava a posição 462 num ranking com 500 nadadores. Nas redes sociais, pais, alunos, professores, atletas e especialistas criticam a vantagem física dos homens, especialmente quando treinados para alto rendimento. Angela Morabito, ex-secretária de imprensa do Departamento de Educação dos Estados Unidos, parabenizou Emma Wiant e declarou que em competições com Lia Thomas, o segundo lugar é a nova primeira colocação. Oceana. Olha, Vitor, eu tenho que até respirar, viu? Porque a tristeza que bate quando eu vejo essa política nefasta de permitir homens biológicos competindo com mulheres, e aqui nós vamos fazer aquele disclaimer que não precisava, porque é óbvio, mas nós vamos fazer. Nós estamos em 2022, ninguém se importa como as pessoas querem viver suas vidas, como elas decidem a sua identidade social, como elas querem decidir aí o caminho da sua vida pessoal. No entanto, Vitor, não dá para a gente aplaudir esse tipo de política quando isso prejudica muito as mulheres. O esporte ele é baseado na identidade biológica, simplesmente na na identidade biológica, né? O sexo feminino, o sexo masculino, o XY, o XX, e não tem como você mudar isso, principalmente a Lia Thomas, que ela fez o tratamento nos últimos 3 anos, ou seja, ela passou por toda uma puberdade, ela passou por anos, aí, décadas, recebendo as benesses da testosterona, né, do hormônio masculino da testosterona, que é o suprassumo, né, do esporte, é o suprassumo do esporte. Enquanto mulheres, elas são testadas fora de competição, dentro de competição, eu não sei quantas vezes eu já recebi o antidoping na minha casa, de surpresa, às 5h30 da manhã, 6 horas da manhã, exatamente para ver se eu não tinha aquela gotinha a mais ali de testosterona que faria a diferença. Então não dá para a gente pode apoiar as pessoas como elas decidem viver sua vida pessoal, mas essas decisões, Vitor, elas não trazem direitos automáticos. E no caso dessa permissão de homens competindo com mulheres, isso não é inclusão. Isso é uma falsa inclusão, isso é exclusão de mulheres, exclusão de mulheres. E quem é atleta sabe disso, tanto que pessoas ligadas à comunidade LGBT, como Martina Navratilova, que é homossexual, casada com uma mulher há muitos anos, ela também já se manifestou, já disse que é contra essa política. A própria Caitlyn Jenner, né, que foi campeão olímpico como Bruce Jenner, hoje transexual, também se manifestou de maneira enfática. Hoje ela estava nas TVs americanas dizendo não concordo com isso. E o medo do cancelamento é que me preocupa, né, Vitor? Porque essa insanidade que eu digo dessa política, dessa permissão, ela só vai começar a ser freada quando as mulheres começarem a falar, quando as atletas começarem a falar. Mas tenho medo, né, do cancelamento. As mulheres são colocadas numa espiral de silêncio, aí vem transfóbica, homofóbica, toda aquela lista de agressões verbais, mas eu queria muito que as mulheres, as atletas entendessem, principalmente no Brasil, porque eu tenho contato com algumas e elas já me reportaram que elas têm medo do cancelamento, inclusive por parte de patrocinadores, Vitor. Por parte de patrocinadores que precisam pagar esse pedágio ideológico aí nefasto, né? Nefasto. E elas dizem que não podem se manifestar, mas eu peço que elas se manifestem, porque eu falo sobre isso há 5 anos, e lá atrás, há 5 anos, houve um cancelamento, mas hoje todo mundo já entendeu, esquerda, direita, centro, as pessoas entenderam que isso é uma política nefasta, que exclui mulheres.
E precisamos falar, meninas, atletas no Brasil, vocês precisam se manifestar. Acreditem que a população está do lado de vocês, médicos. A ciência e a biologia humana, elas não mudam porque alguém acha que mudando de gênero socialmente, isso vai acontecer biologicamente. Não acontece. Falem, meninas. Falem, porque o esporte feminino vai acabar. O esporte feminino vai acabar, vai ser extinto. E aí eu deixo a pergunta, Vitor, para finalizar. Onde estão as feministas que defendem tanto as mulheres, o campo das mulheres? Onde elas estão? Diga, Augusto. Ana, vou fazer uma pergunta para você, tentando ser politicamente correto. Alguma pessoa do gênero feminino, mas que se sente homem, já pediu para jogar num time masculino? Augusto, já aconteceu, e essa pessoa que nasceu mulher e fez a transição para o gênero masculino e que tomou aí uma carga gigantesca de testosterona, mesmo com essa carga gigantesca de testosterona, Augusto, essa pessoa não consegue chegar perto do desempenho de homens. Pronto. Não chega perto. Mesmo tomando toda a testosterona que pode tomar, ela continua sendo uma mulher dopada com testosterona. Eu acho, Ana Paula, que tem dois argumentos aí só bastam para escancarar aí o cinismo de quem defende esse absurdo. Primeiro, né, esse aí, nenhuma mulher consegue jogar num time masculino. Né? Pode se sentir homem, então não dá. E mais, quem sofre o prejuízo com isso aí é a mulher. Claro que as mulheres são prejudicadas, elas perdem o lugar. Vários lugares, você bota trans ali, elas perdem. E jogam em desvantagem. Que defendem o contrário argumentando o quê? Não, o pior, Augusto, é que aqui nos Estados Unidos foi criada uma lei nos anos 70 chamada Título 9, o Title IX. O Title IX foi criado exatamente para você ter o mesmo número de esportes femininos e masculinos nas universidades. Porque, por exemplo, tem futebol americano, masculino apenas, não tem feminino. Então, o Title IX chegou para incentivar até recursos fiscais, né, por exemplo, nos esportes femininos. Então, alguns esportes agora, por exemplo, vôlei de praia, não tem masculino, só tem feminino nas universidades. Ótimo, veio o Title IX. Vamos equiparar aí os esportes femininos e masculinos para dar bolsas também para essas meninas, bolsas atléticas. Toda a universidade aqui nos Estados Unidos ela é paga. Então, muitos atletas eles investem na sua carreira durante o high school para tentar essas bolsas e não pagar a universidade. E o que está acontecendo agora com o Title IX, Augusto? Homens estão usando o Title IX, o título 9, para entrar nas universidades. Você, Fiuza, temos 2 minutos. Eu só queria lembrar que a Ana tocou num ponto crucial quando ela fala que não se trata de regular decisões ou, enfim, questões de identidade pessoal, que é a grande armadilha desse arrastão hipócrita e que é violento. Então, eu quero dizer com isso o seguinte: nós estamos falando do mesmo assunto desde o início do programa. Quando falávamos do embargo ao Telegram, determinado por um ministro do Supremo Tribunal Federal, nós estamos falando do mesmo assunto. Existe um arrastão hipócrita fantasiado de ética. É esse o argumento para você criar, e entendam bem, essas adesões ao que seria supostamente inclusivo, e a Ana já explicou cabalmente que se trata de exclusão de mulheres de forma hipócrita, injusta. O combustível para adesão a isso não é ideológico. Nós vemos as pessoas viverem
vidas burguesas, empapuçadas de capitalismo. Só que há facilidades para quem aderir às supostas causas éticas. Atenção! Então, eu digo que é o mesmo assunto porque na rede Telegram, por exemplo, é possível, ou pelo menos é mais possível, discutir risco de vacina de Covid. Existe risco de vacina de Covid? É claro que existe, demonstrado, inclusive reconhecido na literatura da vacina. Mas essa imprensa que tenta dizer que o Telegram é um antro de criminosos, criminosamente, ela não deixa de discutir risco de vacina. Boa parte das plataformas não deixa de discutir risco de vacina. Mas o que é isso? É uma filosofia? É uma ideologia? Ora, senhoras e senhores, isso é grana. Isso é dinheiro. Isso é poder, poderzão, poderzinho. Isso é oportunidade. Isso é afago. Isso é espaço na imprensa. Isso é poder político. Isso é voto. Isso é tudo de capitalista. Só que um capitalismo bandoleiro. Então, nós estamos diante, eu acho que a conclamação da Ana, né, a Ana tem que ser exaltada por isso, é uma luta quase solitária, justamente, né, resistindo a todo o convite desses linchadores covardes, estão o tempo inteiro dizendo, olha, vai acabar para você, teu caminho vai encurtar, né? A tua batata vai assar. Não é isso? Isso aí é banditismo. É banditismo. Calar pessoas. E a conclamação que a Ana faz é fundamental, porque é o seguinte, não adianta também ficar a corregedoria dos pingos nos is. E a gente recebe um apoio muito bacana, mas é importante que seja reconhecido o seguinte, isso aqui é uma luta por liberdade, isso aqui não é um partido político, isso aqui não é adesão ao movimento A, movimento B, partido A, partido B. Isso aqui é um alerta para a supressão de liberdades envolto nessa embalagem aí, que eu acho tosca, mas que funciona. Né? Não fala sobre isso, fala sobre aquilo, e você ganha uma caminha quente, não é isso? Ganha uma oportunidade, aí você ganha... Né? Nós estávamos falando do tribunal. Né? O tribunal eleitoral, ele dá like em postagem contra um dos candidatos que é presidente. Então, eu quero dizer assim, enfaticamente, isso não é uma guerra nem política, muito menos ideológica, muito menos ainda filosófica. Isso é uma guerra de oportunismo, uma guerra de poderzinho, de grana, de hipócritas. E aí, o chamado da Ana, acho que é fundamental. As pessoas têm que entender, né, os cidadãos, as pessoas comuns, elas têm que se manifestar. Elas têm que correr algum risco de uma cara feia, né, ou de de uma porta fechada. Tem que correr esse risco. Senão, daqui a pouco, os que admitem correr o risco e alertar, eles não vão estar mais aí também. Algo mais, Ana? Eu só queria finalizar, Vitor, dizendo que enquanto as mulheres são policiadas, e corretamente policiadas, né? O antidoping é um mercado aí que está anos na frente, o doping, aliás, é um mercado que está anos à frente do antidoping, enquanto nós somos policiadas com inúmeros, incontáveis testes antidoping, atletas trans, como a Lia Thomas, por exemplo, elas passam aí por toda a puberdade recebendo, né, as benesses da testosterona. Eu queria finalizar puxando uma frase que o Augusto disse enquanto estávamos falando do Alexandre de Moraes, que o Augusto disse, eu até anotei aqui, de tão espetacular, mestre Augusto. O Augusto disse, onde estão os ministros e políticos que estão algemados pela falta de coragem e bravura? Eu faço a mesma pergunta para vocês, atletas. Onde estão atletas e técnicos que estão algemados pela falta de coragem, pela falta de bravura e medo do cancelamento? Não temos que ter medo quando estamos do lado certo, do lado da verdade, da biologia humana e da ciência.